Algumas igrejas ensinam que estudar teologia é errado, né? E faz mal, na verdade. Por incrível que pareça, algumas igrejas ensinam. Esse vídeo curto é para esses irmãos que participam dessas igrejas e acham que estudar teologia é errado. Vou mostrar para vocês que não é errado e que, na verdade, protege vocês. Tá vendo o texto aqui de 2 Timóteo? Né? Bom, esse é o texto de 2 Timóteo capítulo 3, muito conhecido, né? Mas pouco estudado dentro da igreja. Eu nunca vi exposição desse texto na igreja. Mas há alguma coisa nele que vai te mostrar o porquê você tem que estudar teologia. E estudar teologia, na verdade, é estudar Deus, né? Teologia, estudar Deus mesmo, é estudar teologia. Estudar a Bíblia é estudar teologia. Mas muitas igrejas proíbem vocês de fazerem isso. Eu quero mostrar para vocês agora o motivo de fazer isso. Ó, o versículo 1 já vai dar a introdução do motivo e vai estar falando da gente. Então, Paulo está escrevendo lá atrás, falando de quem vai viver no futuro ainda. Ele está dizendo, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Nos últimos dias teriam tempos trabalhosos. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis e tudo mais. Esses são os homens da terra, né? Os homens dos últimos dias seria isso aqui. Paulo está falando que na nossa época há homens assim. Na época de Paulo já existia, mas ele está dizendo, olha, quanto mais próximo do fim a gente se aproxima, pior os homens se tornarão. Isso inclui aqueles homens religiosos também. Se inclui falsos profetas, inclui falsos irmãos e tudo mais. E o que Paulo indica para Timóteo para que ele não caia nesse meio aqui? Lá no versículo 16, a gente tem a resposta, né? Ele diz o seguinte no versículo 16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, estudar a palavra de Deus nos ajuda para que a gente cresça espiritualmente. A palavra de Deus, que é algo físico, nos ajuda a crescer espiritualmente. Por isso é importante estudar a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, para que nós não caiamos nos enganos desses homens aqui do início. Entende? Então, por isso é importante estudar teologia. Agora, eu quero mostrar para vocês o resultado do não estudo de teologia. O que acontece quando as pessoas não estudam teologia? Eu tenho 2 links abertos aqui, tá vendo? Como podemos ser arrebatados antes dos desastres? Esse é um site religioso e ele se diz cristão, o Evangelho da Descida do Reino. E aí ele vai trazer vários textos aqui. Por exemplo, esse, Palavras Diárias. Como reconhecer o caráter de Deus e os resultados de sua obra, que sua obra alcançará. Trecho 10, provavelmente é parte de um texto maior, né? Aí o subtítulo, não temer a Deus e evitar o mal é se opor a Deus. Tudo muito certinho, tudo muito bonitinho, muito bem arquitetado. Você vê que tem uma página bem feita e tudo mais, né? Tem um texto que vai falar sobre o tema ali. Só tem um detalhe, esse texto não é cristão, entende? Ele não é um texto cristão. E ele parece muito com um texto cristão. Vou ler esse trecho aqui para você, ó. Bem no início da obra de Deus, como ele considerava o homem? Deus resgatou o homem. Ele considerava o homem como membro da sua família, como alvo da sua obra, como aquilo que ele queria conquistar, salvar e como aquilo que ele queria aperfeiçoar. Né? Parece correto, mas não está correto. Entende? Parece legal, mas não é legal. Esta era a atitude de Deus para com o homem no início da sua obra. No entanto, qual foi a atitude do homem para com Deus naquele tempo? Deus era estranho para o homem, e o homem considerava Deus como um estranho. Eu sei, não faz o mínimo de sentido, né? Mas sem o estudo teológico, sem o estudo das escrituras sagradas, você lê esse texto e acredita que ele é cristão. Entende? Então, por isso é importante estudar.
Por isso é importante, eu diria mais, por isso é fundamental estudar, para que você não seja enganado, entende? Então você que não estuda teologia, você que ouve falar que estudar teologia é ruim, fica aqui a dica, não é ruim. É necessário estudar teologia para que você não seja enganado por falsos profetas, tá bom? Vamos ler mais um pedacinho aqui, só para a gente ter uma noção do que o autor escreve, ó. A maioria das pessoas que eu vi apenas pegam a palavra de Deus e a consideram como doutrinas e a consideram como letras, a consideram como regulamentos a serem observados. Então, uma observação do autor, né? E como que ele observa a Bíblia, então? Aí, vamos ver se ele vai dizer. Quando elas fazem as coisas costumeiras e falam ou enfrentam provações, elas não consideram o caminho de Deus como o caminho que devem observar. Olha a irrelevância, ó. Irrelevância não, né? Não é irrelevância, é outra coisa, né? Eu esqueci o termo. Ele diz aqui, ó, a maioria das pessoas que eu vi apenas pegam a Bíblia e a consideram como doutrinas. Doutrina é algo que te ensina a caminhar. Doutrina é aquilo que te instrui, sabe? Que te ensina a fazer o que tem que ser feito. Aí ele vai falar aqui, ó, quando elas fazem as coisas costumeiras ou enfrentam provações, elas não consideram o caminho de Deus. Claro que consideram. Já que elas estudam doutrinas, então elas vão considerar o caminho de Deus. Mas ele está tentando quebrar a sua religiosidade, dizer, você não sabe tudo. Você precisa disso aqui para você sobreviver. É isso que ele está fazendo. Está parecendo muito religioso, muito cristão, mas na verdade não é cristão, tá bom? Vamos ver o que ele fala mais. Enfim, é só um exemplo para vocês. Existem centenas de mestres como esse aqui. Existem centenas de páginas, de pregações, de vídeos a respeito de coisas que a Bíblia não trata, do jeito que a Bíblia não trata, coisas que a Bíblia não quer tratar, enfim, para enganar vocês. Olha o que ele vai falar, ó. Cadê? Aonde que ele está começando? Portanto, eu resumirei isso em uma frase e usarei essa frase para explicar tudo o que nós acabamos de falar sobre o porquê as pessoas não conseguem andar no caminho de Deus. Ele está dizendo que nós não conseguimos andar no caminho de Deus. Ele não é cristão, tá? Tema a Deus e evite o mal. Que frase é essa? Essa frase é a seguinte: Deus considera o homem como objeto da sua salvação, o objeto da sua obra. O homem considera Deus como seu inimigo, né, como sua antítese. Você está certo a respeito dessa questão agora? Qual é a atitude do homem? Qual é a atitude de Deus? Qual é o relacionamento entre o homem e Deus? Tudo isto está muito claro, né? Então, enfim, não vou ler mais aqui não. Mas olha o que você encontra nessas páginas, né? Essa igreja aqui, ela vai dizer que Jesus já reencarnou numa mulher. Entende? Você não vai descobrir isso de cara, mas está na página, é só pesquisar. E aí eles produzem um monte de vídeos, tá? Um monte de filmes. E com uma produção enorme, Essa é a seita chinesa, e eu diria que o governo da China só pode ajudar eles a fazer isso tudo, porque a produção é realmente imensa, tá? Isso tudo para quê, né? Para que investir tanto dinheiro? Para que investir tanto dinheiro? Não precisaria investir tanto dinheiro se eles quisessem apenas explicar as escrituras. Eu estou explicando as escrituras a partir do meu computador. A Bíblia está aqui. Eu li para você, nós conversamos sobre o texto só, mas eles fazem isso tudo aqui para te enganar. Tá vendo a Bíblia que está na mão da menina? Não é a Bíblia Sagrada, entende? Não é a Bíblia Sagrada. Está escrito, a palavra manifesta em carne. Sabe por que está escrito isso? Esse vídeo é daquela página lá. Vou explicar para você entender por que é importante estudar teologia. Esse livro é a Bíblia escrita pela nova versão de Jesus. A encarnação de Jesus é uma mulher nesse caso. E há muito tempo ela escreveu uma nova Bíblia, entende? Agora olha o título. As palavras de Deus me transformaram. Entende? Mas ela não está lendo a Bíblia. Ela está lendo outro livro que eles consideram a nova revelação de Deus. É importante estudar teologia? Claro que é importante. É muito importante para que você não seja enganado. Agora olha o que está escrito aqui embaixo nos comentários. Olha os comentários. Glória a Deus Todo-Poderoso, amém. Glória a Deus Puar, né? O cara escreveu errado. Glória a Deus Todo-Poderoso, amém. Belas palavras educativas, nota 1000, Igreja do Deus Todo-Poderoso. Pessoas que vêm aqui e não entendem que isto não é o Evangelho de Deus, que aqui há mistura, entende? Vamos pegar um outro vídeo aqui, ó, esse aqui, ó, filme evangélico, Despertar do Sonho.
que é mais uma produção da mesma igreja, tá? Eu pausei aqui para não sair o som ali. É mais uma produção da mesma igreja, que vai dizer que o reino de Deus é aquilo que eles estão dizendo lá, ó, do relâmpago do Oriente. A igreja do Todo-Poderoso foi criada por causa da aparição e da obra de Deus Todo-Poderoso, a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Cristo dos últimos dias, entende? Mas aí você vê esse vídeo aqui com a produção enorme. Olha a produção que tem. Ó, é uma produção muito grande, eu não tenho dinheiro para fazer um vídeo assim. E aí você vai olhar os comentários e as pessoas estão adorando a Deus, como se a adoração delas fossem ao Deus verdadeiro, né? Mas na verdade eles estão sendo direcionados a um outro Deus. Nem o Jesus dessa religião é o Cristo que morreu na cruz. O Cristo dessa religião é uma mulher. Então, tem um monte de problemas por trás disso aqui. Então, eu diria que nós precisamos estudar muita teologia para não ser enganado por esse tipo de falso profeta. Isso aqui é só um exemplo, tá? Existem centenas de pessoas querendo enganar. E é por isso que você deve estudar teologia. Lembra que Paulo fala, ó, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Sabe o que é ser presunçoso? Coloca no comentário o significado de presunçoso, que eu vou dar um coraçãozinho para quem colocar. Soberbos, eles são blasfemos, eles blasfemam. Dizer que Jesus reencarnou em uma mulher é blasfemar contra Deus, porque o Filho de Deus já veio ao mundo. É ir contra a vontade de Deus. Uma religião que é blasfema usa o nome de Deus para enganar aquelas pessoas que querem procurar a Deus. Nesse caso, eles também são desobedientes. Eles não são desobedientes à paz, né, nesse caso, mas são desobedientes, né? São profanos, sem afeto natural. São irreconciliáveis essas pessoas aqui. Você tentar falar do evangelho para essas pessoas, eles não vão querer. Tá? Eu já tentei entrar no grupo do WhatsApp, conversar com os administradores, eles não querem a verdade. Eles não querem a Bíblia, eles têm o relâmpago do Oriente deles, que é uma mulher, nesse caso, né? É uma mulher, o Oriente deles lá, né? Então, é isso, a importância de pregar e de estudar a palavra de Deus está aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, ou seja, é útil para você. Você vai aprender, você vai aproveitar alguma coisa desse estudo, tá? É útil para ensinar, é útil para redarguir, é útil para corrigir. Essas pessoas ali não se corrigem mais, tá bom? E é útil para instruir em justiça, para orientar, para ensinar em justiça. Por isso que nós precisamos estudar teologia. Beleza? Eu vejo muitas pessoas que não estudam teologia e acreditam em qualquer coisa. Acreditam no profeta, acreditam, sei lá, em quem é importante da igreja dele, mas não vão nas escrituras. E aí acreditam em coisas que a Bíblia não prega. Esse é o problema, né? Se todo mundo ensinasse a Bíblia, se não houvesse maldade no mundo, não haveria problema em só ouvir as pessoas a respeito da Bíblia. Mas o mundo não é esse. Esse mundo não existe. Então, constantemente existe alguém com a Bíblia na mão tentando te enganar. Se você estudar as Escrituras, você vai conseguir saber quem está te enganando ou não. Olha aqui o que ele fala sobre Timóteo. Ó. E desde a tua meninice, sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Beleza? Então, é isso que eu queria dizer para vocês a respeito de estudar teologia. Estudem teologia, sim. Não deixem de estudar a Bíblia, porque ela vai ajudar vocês a não serem enganados. Fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Compartilhe o vídeo, né? Compartilhe o vídeo, curta ele, comente com seus irmãos a respeito dele, manda no grupo do WhatsApp daquela igreja que fala que não pode estudar teologia, né? Manda a lei mata. Alguém falou a lei mata? Manda esse vídeo para ele entender a importância de estudar a Bíblia, beleza? E fique com Deus, que Deus te proteja, te guarde, que Ele consiga abrir a sua mente para a sua verdade, que o Espírito Santo te ensine aquilo que, obviamente, eu não vou conseguir completar. Fique com Deus e até mais.